Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico. É assim que desde 2006 eu faço parte da podosfera brasileira e me anuncio para o meu público. Antes mesmo de criar o meu podcast pessoal, que é o Peças Raras, que fala sobre comunicação, sobre rádio, já que sou um professor dessa área aqui na FAAP, onde estou gravando este seminário, para conversar com você. Antes mesmo disso, já em outubro de 2005, eu havia sido chamado, tive a oportunidade de criar um podcast corporativo para os canais Sony, lançando as séries desses canais, que foi um podcast que entrou no ar em novembro de 2005, divulgado para o público do próprio canal que tinha o cadastro no site dos canais Sony. Então essa foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar com o podcast. Estamos falando exatamente de 2005, então são aí 14 anos em que isso aconteceu. E, atualmente, eu faço Peças Raras regularmente e também os podcasts do Instituto Claro, que são ligados à educação e cidadania. São 5, pelo menos, episódios por mês, estão aí nas plataformas de áudio. Você pode também conhecer um pouco desse meu trabalho para o Instituto Claro. E hoje eu vim aqui falar com você, agradeço ao convite da Podcastologia, do Roberto Câmara, para falar com você sobre uma pesquisa que foi desenvolvida justamente aqui na FAAP pelo Núcleo de Inovação em Mídia Digital. Então, na próxima tela aqui nós temos o tema dessa pesquisa, Tendências do Podcast no Brasil, Formatos e Demandas. Esse estudo, ele contou com 2 colaboradores, 2 ex-alunos aqui da FAAP, e também com o coordenador do Núcleo de Inovação em Mídia Digital, o professor Eric Messa, que também é o coordenador de Publicidade e Propaganda aqui da Faculdade Armando Álvares Penteado. E nós vamos trazer alguns dados, a ideia foi essa, entender nesse cenário do final do ano passado para cá, em que o podcast cresceu bastante no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil, e detectar o que tem sido feito, o que pode ser oferecido e que não é tão comum nesse cenário dos podcasts, e é sobre isso que nós vamos falar ao longo dessa conversa, em que eu trarei dados que estão nessa pesquisa e que você encontra também no site do Núcleo de Inovação em Mídia Digital da FAAP. Bom, para fazer esse estudo, nós tivemos como ponto de partida a maior pesquisa sobre podcast já feita aqui no Brasil, que aconteceu no final do ano passado, a pesquisa da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters. Então a ABPOD ela fez um panorama do podcast no Brasil para entender quais os formatos mais comuns, quais os podcasts que o público brasileiro estava ouvindo no final de 2018 e os shows que estavam ativos então naquele momento. Esse foi o nosso ponto de partida. Dessa pesquisa, nós selecionamos 1.080 podcasts brasileiros para ouvir, definir qual a categoria desses podcasts e também os assuntos dos quais eles tratam. Num segundo momento, nós tivemos um estudo mais qualitativo e contamos com a MindMiners, uma empresa que faz pesquisas online, e tivemos 300 respondentes, então 300 pessoas que compõem aí um perfil parecido com o da população brasileira, com a especificidade de terem um smartphone como fonte, quer dizer, pessoas que têm acesso facilmente a podcasts, para entender desse público o que eles gostariam de acompanhar nesse formato, nessa mídia. Então esse foi um segundo momento e temos aí dados bem interessantes que podem pautar quem está pensando em criar um novo podcast ou mesmo quem já tem um podcast e está pensando nos temas que deveria debater mais, porque existe aí uma demanda reprimida, talvez, um público que quer ouvir mais sobre aquele assunto e não há tantos podcasts que contemplem estes assuntos. Então no próximo slide a gente vê aqui o grupo que fez essa pesquisa. Além de mim, nós temos o professor Eric Messa, que, como eu disse, é o coordenador do Núcleo de Inovação em Mídia Digital aqui da FAAP. Nós temos o Luiz Dias Gonzaga, que está ali presente também nesse slide, e o Luiz Dias Gonzaga hoje ele tem a agência de podcasts. Então a agência de podcast é uma empresa que justamente produz para esse formato para empresas. Ele foi aluno de Publicidade e Propaganda aqui da FAAP. E o César, que é podcaster também e que participou porque é um fã de podcasts, ele foi aluno de cinema aqui na FAAP e tem não só produzido, mas ouvido muitos podcasts. Foi muito importante a participação dele nesse nosso estudo, que, como eu já disse, ele completo
a análise desse estudo também, todos os dados, você tem acesso no site do Núcleo de Inovação em Mídia Digital da FAAP, em artigos e insights. Lá você vai encontrar tendências do podcast no Brasil, formatos e demandas. Bom, vamos lá. Qual que foi o objetivo da pesquisa de forma mais clara? A ideia foi, ao ouvir os podcasts que estão ativos no Brasil, pensando que isso aconteceu no final de 2018, de lá para cá nós tivemos um crescimento ainda maior, né? A proposta foi entender quais os diferentes formatos de produção de podcasts estão mais presentes e quais são as demandas que o mercado pede, pensando também em oferecer para empresas, para agências de publicidade, para o mercado corporativo, alguns dados que possam pautar as suas criações quando eles pensarem em criar nesse formato, né? Então nós ouvimos, como eu disse, 1.080 podcasts brasileiros para detectar esses formatos e essas demandas. E aí nós chegamos a um primeiro dado, nesse slide a gente vê, não é nenhuma grande surpresa, nós detectamos a partir desses 1.080 podcasts quais as categorias mais comuns neles. E nós temos a cultura pop em primeiro lugar, o Nerdcast, que é o podcast muito influente aqui no Brasil, existe desde 2006, tem uma enorme audiência, ele influencia, né, novos produtores dessa mídia a também falarem sobre cultura pop, até pela admiração que os jovens têm pelo Nerdcast, eles acabam muitas vezes imitando, muitas vezes criando podcasts para falar de assuntos que eles gostam de ouvir também. Então nós vamos ter a cultura pop em primeiro lugar, depois esportes e recreação, e aqui eu chamo a atenção para um dado interessante, porque quando a gente fala em esportes e recreação, é diferente da mídia tradicional, né? Televisão, rádio, que mesmo os canais de esportes, eles oferecem uma gama muito grande de outras categorias além do futebol, né? Que é a nossa paixão nacional, mas no podcast a gente vai ter coisas bem específicas. Então tem produtoras que se especializaram na criação de podcasts esportivos e fazem isso muito bem. E além disso, nós tivemos uma experiência na Copa Feminina agora, quando diariamente uma grande marca, um banco, né, patrocinou um podcast de debates com mulheres falando sobre cada jogo, cada dia da Copa de Futebol Feminino. Então é interessante ver que o podcast, ele, por ser, né, uma mídia sob demanda, em que as pessoas vão buscar esses conteúdos, talvez assuntos mais nichados, como a gente costuma dizer, né, mais fechados, tenham um interesse grande de um público que não encontra isso na mídia tradicional. É bom a gente levar isso em conta também na hora de produzir conteúdos para internet, né? Não só o podcast, mas para a internet como um todo. Aí nós vamos ter comportamento, nós vamos ter notícias e política, que é um segmento que cresceu bastante do final do ano passado para cá, de quando nós fizemos essa pesquisa para cá, então esses números já mudaram certamente porque os grandes veículos noticiosos aí eles têm criado os seus produtos nesse segmento, né? E vamos seguindo sem nenhuma grande novidade, tecnologia, religião, música, comédia, né? Negócios, games, então são todos conteúdos, todas categorias que não causam grande surpresa de estarem no topo da tabela aí, ou seja, são os mais comuns de encontrarmos quando falamos em podcast. Por outro lado, nesse outro slide a gente vê assuntos que não são tão comuns de serem encontrados no podcast. E aqui tem uma curiosidade, o próprio professor Eric fez essa observação que eu acho bastante interessante. Alguns desses temas que não são tão comuns em podcast, que tem muito pouco conteúdo exclusivamente dedicados a eles, eles são bastante procurados, bastante demandados em pesquisas na internet. E aí fica uma dica, né, que talvez haja espaço para se criar mais conteúdos de moda e beleza, por exemplo, audiolivros, gastronomia. Cada categoria dessas vai ter uma motivação para não ser tão contemplada, né? Há aqueles que dizem que, por exemplo, eu vou fazer um podcast de moda e beleza, talvez valha apostar num canal mais visual do que de áudio. A mesma coisa para gastronomia. Mas eu, como professor de áudio, né, professor de criação e produção, acredito que há vários artifícios, várias maneiras
de se tratar de forma criativa, de forma inteligente esses assuntos no áudio, criando principalmente o que a gente tem, essa projeção, né, do público naquelas pessoas que estão ali dividindo as suas experiências sobre esses temas. E aí nós vamos ter também audiolivros. Audiolivros, a gente pode pensar que é uma demanda interessante, né? Quer dizer, o público gosta de ouvir conteúdos de livros narrados, porém temos poucos podcasts. O que justifica muito isso é que quando se pensa em audiolivro, muitos querem produzir conteúdos atuais, né, que não estão em domínio público. Isso custa muito caro, adquirir esses direitos realmente não é fácil. Nós temos uma experiência bem sucedida, daqui a pouco em outro slide eu vou trazer aqui para você. Provavelmente na sua mente já vem um audiolivro que tem grande repercussão aqui no Brasil, mas não é tão comum justamente porque temos de lidar com os direitos autorais, com as famílias, né, das pessoas que são biografadas, se for o caso de criar um audiolivro nesse sentido. E o que nos chamou a atenção mesmo foi ali não aparecer nenhum podcast na categoria adulto erotismo. Aqui, mais uma vez, há uma percepção de que algumas pessoas elas podem ter se inibido, né? Porque aqui elas manifestaram qual podcast ou quais podcasts elas ouvem. E talvez não citem, mesmo que ouçam, conteúdos desse tipo por uma inibição natural, por causa dos nossos tabus e tudo mais. De toda forma, nos chamou a atenção não aparecer nenhuma manifestação desse assunto nas categorias levantadas pelo público na ABPOD, né? De lá para cá eu tenho buscado para ver produções, ouvir produções que tratam desse assunto e realmente há quase nada. Bom para pensarmos talvez em conteúdos que possam ser inteligentes, diferentes e que contemplem também esta categoria. Bom, seguindo aqui no outro slide, a gente também acho que não tem nenhuma grande novidade, a não ser um número que talvez assuste um pouco, né? Quer dizer, é mais do que eu imaginava ainda. Quando a gente pensa em formatos de podcast brasileiros, mais uma vez pela influência que o Nerdcast tem nesse cenário, é muito comum que a gente tenha bate-papos. Quando a gente fala em bate-papo, alguns muito bem produzidos, editados, o próprio Nerdcast, que eu estou citando aqui bastante, ele tem 20 horas de edição em média para cada episódio, né? Então é uma dedicação muito grande para que aquilo fique agradável, fluente, e quando se faz um podcast nesse formato, esse cuidado é essencial. A pós-produção é muito importante. E a pré-produção também, ou seja, o roteiro, a pauta. Não é chegar, abrir o microfone e falar, né, como alguns imaginam, até pela naturalidade, espontaneidade dessas pessoas, que seja assim. Então, nós vamos ter aí mais da metade dos podcasts brasileiros nesse perfil de bate-papo. Para se pensar, né? Talvez seja realmente muito interessante, é gostoso de ouvir, mas além de demandar uma produção, uma pré e pós-produção muito grande, que parece que não mais existe, né? Quando o podcast tem uma aceitação legal, né? Além disso, talvez já esteja um pouco saturado e devamos pensar aí em outros formatos que não são tão comuns, né? A gente tem outras oportunidades aí. Então, se eu vou criar um podcast novo ou uma série, né, que hoje é bastante comum, talvez pensar em outros formatos seja interessante. E aí a gente tem algumas curiosidades. Por exemplo, jogos e game show. É um tipo de assunto que o público diz que gosta muito e tem pouco podcast que se propõe a fazer isso. E hoje está muito mais fácil produzir, né? Eu estou em uma faculdade, então pegar, por exemplo, criar um game show entre alunos de turmas diferentes, de cursos diferentes, usando os próprios recursos da faculdade, pode ser uma boa saída, né? Inteligente, interessante e que chama atenção, gravado com o público, enfim, há recursos aí para se pensarem, né? Storytelling e audiodrama são muito citados, né, quando a gente fala no mercado de comunicação. Também há poucos shows, poucos podcasts que são exclusivamente pensados desta maneira, né? Nós vamos ter podcasts como Vozes da CBN, Histórias e Reflexões, que usa muito storytelling para fazer um jornalismo que humaniza, né? Que traz ali os bastidores, e é muito comum isso no jornalismo de hoje, quando a gente fala em podcast, não só no Vozes. E o audiodrama, o próprio Nerdcast anualmente faz um episódio que tem grande repercussão,
audiodrama, RPG. Audiodrama seria aquele formato que a gente chamava de radioteatro, né? Que agora na internet a gente não usa o termo rádio, mas enfim, a dramatização, personagens, um roteiro criado, a ficção. Então é bem interessante de se pensar em audiodramas, existe aí uma demanda, um interesse por esse assunto e, claro, precisa de braços, né? Precisa de mentes criativas, precisa de boas vozes para que aquilo fique legal. O Nerdcast mesmo usa dubladores para fazer, que é a praxe, né? Então, é para se pensar. Temos aí, então, formatos, o bate-papo prevalece e continua sendo muito bem aceito. Nós perguntamos para o público na segunda etapa da pesquisa, né, que tem smartphones, se gostam, e mais de 60% diz que sim, gosta do bate-papo, mas aí mais de 30% também que acham que isso já saturou. Então, pensando em público novo que está entrando nessa mídia, talvez valha apostar em outros formatos também. Vamos seguindo aqui, então, justamente com esse segundo momento da pesquisa mais qualitativo, que contou com a MindMiners, e a ideia foi, em junho desse ano, 2 dias, 300 pessoas responderam a um questionário para que nós pudéssemos detectar, né, quais são as demandas desse público. Pessoas que têm condição de ouvir podcast diariamente, o que elas esperam encontrar como formatos, como assuntos, né, no podcast. Então aí nós temos um primeiro dado que nós perguntamos qual o tempo adequado de um podcast para o público, né, para quem tem acesso a essa mídia. Aqui, dos 300, 107 responderam, ou seja, nessa etapa nós pegamos só as pessoas que já são consumidoras de podcast. E o tempo ficou entre 10 minutos e 1 hora. Já é uma mudança de paradigma, pensando que há vários podcasts que ultrapassam 2 horas, tem alguns que duram 4 horas, não há nenhum problema nisso. Se o público já está ali sedimentado, né, já está conquistado, ele gosta, é interessante, ele vai encontrar o tempo para ouvir isso ao longo normalmente de 1 semana, que é a distância quando esses podcasts são maiores, né? Mas a gente vê que muitos podcasts criados do final do ano passado para cá já seguem essa tendência. O Vozes não passa de 1 hora, tem entre 30 e 60 minutos, mais de 30% do público acha que esse é o tempo ideal. Quando a gente pega o podcast da Folha junto com o Spotify, né, o Café da Manhã, ou quando a gente pega o Assunto da Globo, também estão aí entre 10 e 30 minutos, normalmente 20 minutos é o tempo de cada episódio, por eles serem diários, né, então é um tempo que funciona muito bem para esse tipo de projeto. E aí nós ainda temos um público que gosta de podcasts que durem de 1 a 2 horas e também nós vamos ter um público pequeno, mas, né, se eu tenho ali alguma motivação para isso, podcasts que durem mais de 2 horas. No entanto, entre 10 minutos e 1 hora, nós estamos aí na faixa da maior parte do que o público gosta de consumir no caso do podcast. Seguindo com outra informação, aqui nós perguntamos qual a frequência de publicação adequada para o público. Então, nós tivemos aí do final do ano passado para cá uma novidade que já acontecia nos Estados Unidos com o New York Times, né? Mas o Spotify começou a criar um podcast diário com a Folha, o Café da Manhã, e isso estimulou que outros surgissem nesse mesmo caminho, né? Então, podcasts diários têm uma grande aceitação, mas a maior parte, mais de 30%, acreditam que o ideal seja um podcast que seja atualizado 2 ou 3 vezes por semana. Então esse seria o ideal, pegando ali o tempo, vamos pensar em 30 minutos, 2 vezes por semana, 30 minutos, 3 vezes por semana, é o que o público de podcast, esses 107, né, que responderam que consomem podcast dentro dos 300 que foram impactados por essa pesquisa qualitativa, dizem ser o ideal, né? A publicação, a periodicidade de podcasts, 2 a 3 vezes por semana. Então é bom considerar isso também quando você for pensar em um projeto de podcast ou aí o podcast que você realiza, se ele atende a essas expectativas do público que consome podcast no Brasil. Na sequência nós temos aqui, eu destaquei 2 episódios para mostrar um pouco do que vem acontecendo também em termos de profissionalização. Nós tivemos ali na pesquisa da ABPOD, se não me engano, 2% dos podcasts brasileiros eram produzidos no final do ano passado em estúdios profissionais.
Com a mudança e até a situação da comunicação no Brasil, né, muitos profissionais de cinema hoje estão buscando novas oportunidades porque não está tão fácil assim produzir nessa área. Nós temos também as produtoras de publicidade, as produtoras de áudio, as produtoras de som repensando o seu negócio e o podcast tem aparecido como uma oportunidade. Ainda é uma oportunidade, existe espaço para crescer nesse segmento. E aqui eu trouxe 2 episódios para destacar alguns aspectos deles, depois você busca aí na sua plataforma preferida e ouve, né, se ainda não conhece. O primeiro deles eu gostaria de destacar o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. É um podcast que só aconteceu por causa do patrocínio vou falar aqui o nome do banco, acho que podemos, né? É importante porque ele é bastante relevante nesse apoio aos podcasts, que é o Bradesco. Então, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes é um livro e que esse livro ele foi adaptado para podcast aqui no Brasil. Foram 9 episódios, eles estão disponíveis aí para você ouvir em qualquer plataforma. E o que eu destaco aqui? Justamente essa mudança para algo mais profissional, que tem uma produção principalmente sonora muito caprichada. Então tem trilha composta especialmente, a gente chama isso de desenho de som, né? Tem gente que gosta de falar em inglês, né? A gente fala podcast, então o sound design, então, mas que é muito interessante. Foi contratada uma musicista para pensar em cada episódio de acordo com a história, de que país que é essa história, a ambientação toda leva a esse clima, né? E outros insights esse podcast trouxe, por exemplo, para contar a história da Maria Callas, que é uma das garotas rebeldes do livro, né? Nós temos a Daniela Mercury, então alguém que tem alguma ligação com o segmento daquela história. E o História do Cerco de Lisboa é um livro do José Saramago, ele está no podcast do Instituto Claro, tem lá uma seção livro aberto com livros da FUVEST, da Unicamp e o História do Cerco de Lisboa está contemplado e nós criamos uma trilha original, uma música tema, como se faz no cinema. Então nós convidamos o Reinaldo Bessa, que é um compositor, músico, poeta e escritor, ou seja, bastante adequado para essa criação, e fomos ao estúdio da Play It Again para produzir esse material. E eu ressalto que ele fica muito mais agradável, muito mais original, não é um custo absurdo quando nós temos uma empresa para patrocinar e pode enriquecer esse cenário dos podcasts. São poucos ainda podcasts feitos em estúdio e com esses recursos, mas vale a pena pensar também se você quer oferecer para uma empresa um projeto profissional, levar em conta essas mudanças, essas possibilidades, tá? Então convido você a ouvir no Instituto Claro o História do Cerco de Lisboa, o episódio do livro aberto que tem aí a trilha sonora original, são 3 músicas que embalam todo o podcast. Ele tem 10, 11 minutos, na verdade tem 12 minutos para ser mais sincero com você, então dá para acompanhar muito bem, se envolver com a história. E o Histórias de Ninar tem cerca de 20 minutos, se não me engano, e também é bastante interessante justamente por trazer muitas inovações para esse cenário do podcast e algo mais profissional. Seguindo aqui, então, nós temos, em linhas gerais, né, a partir desse levantamento, quais são os assuntos que as pessoas gostam de ouvir, as categorias principais, né? Fazendo um resumo do que nós falamos até aqui, então nós temos ali a cultura pop, esportes e recreação, comportamento, notícias de política e games, muito presentes como os principais podcasts produzidos no Brasil, as principais categorias contempladas, né? Mas, como nós já vimos também, há outras que são pouco contempladas e que podem ser uma oportunidade para você pensar no seu show, para você pensar no seu conteúdo. Então, aqui nós trouxemos neste slide, né, outros caminhos que os podcasters, os produtores de podcasts brasileiros, podem explorar mais. Eles existem, estão aí, mas, por exemplo, nós citamos o Game Show, um programa de perguntas e respostas. Vamos pensar num cursinho de vestibular, de repente faz um game show com os alunos. Para quem já tem a minha idade aqui, que eu não vou revelar qual é, né, tinha lá o Céu é o Limite, em que a pessoa respondia sobre um tema, ia respondendo, acumulando pontos, até errar quando mudava para outro tema. Podemos pensar em saídas desse tipo, né? Então, game show, dependendo do projeto que eu tenho, pode ser bem interessante, eu informo e ao mesmo tempo eu entretenho, são 2 elementos muito interessantes para um podcast, né?
Debates, nós temos um número significativo, mas o público demonstrou que quer ainda mais esse tipo de conteúdo. Comédia, são 5% dos podcasts feitos no final do ano passado aqui no Brasil ativos, né? E nós temos uma demanda muito grande por esse assunto, então talvez valha ainda apostar mais nessa categoria. E como a gente falou, audiodrama ou storytelling, que são aí palavras-chave hoje da comunicação e que também oferecem um pouco de oportunidade para quem está pensando em criar um novo podcast ou mesmo apostar no seu podcast em formatos que têm uma demanda grande, né? Nós vamos ter então aqui uma outra percepção. Nós comparamos os dados, né, e vimos que entre as pessoas que participaram do segundo momento da pesquisa, nós perguntamos o que elas gostariam de encontrar mais em podcast. E aqui nós destacamos as categorias que apareceram com mais de 30%. Era uma pergunta que permitia múltipla escolha, né? Então nós vamos ter ali, como eu destaquei, comédia como uma grande oportunidade. Mais de 30% das pessoas que ouvem podcast, que responderam à nossa pesquisa, dizem que querem mais podcasts nesse gênero. E a gente vê que tem 5,2% da podosfera brasileira, mais ou menos, com esse segmento, né? Educação aparece com mais de 30% também. Olha, aqui é uma percepção pessoal. Eu trabalho com educação há muito tempo, desde o Telecurso 2000, e acredito que, assim como algumas pessoas se inibem em falar que gostam de ouvir um conteúdo adulto, outras têm orgulho de falar que procuram mais educação. Não sei se esses dados, 30%, mais de 30% do público, aliás, foi a categoria que as pessoas mais disseram que querem conteúdos, né? Eu não sei se é bem assim, mas de toda forma é muito interessante que isso apareça. Responsabilidade social das empresas, olha aí uma oportunidade para oferecermos conteúdos de educação, cidadania, e também é bastante relevante isso. Saúde e bem-estar, é bem legal pensar nisso, né? E tecnologia. A gente tem bastante podcast interessante de tecnologia, mas ainda há espaço para mais, segundo o público. Bom, como nós citamos, o gênero adulterotismo ele não foi citado por mais de 30% do público, mas aqui nós temos mais uma vez aquilo que dissemos, né? Talvez uma inibição. Portanto, de cada 4 pessoas, uma diz que gostaria de encontrar mais conteúdos neste formato, neste gênero. Então, é para se considerar bastante esse dado, né? E aí debates, entrevistas, documentários, game shows são grandes apostas no formato de podcast, quando a gente pensa em sair um pouco daquele bate-papo, daquela mesa de bar, ok? Então ficam aí algumas dicas que a pesquisa apontou e que você pode levar em consideração na hora de criar o seu podcast. E, finalizando, eu queria deixar um recado que eu acho bastante importante, uma frase que me move, né, quando a gente pensa em criação, que é: o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Então, quando a gente apresenta uma pesquisa, a gente traz aí o que o povo diz que quer mais, mas tem coisas que ele não consegue revelar, e aí é que está a inovação, aí é que está justamente a sua diferença nesse mercado. Então, essa frase, que é de uma música do Gilberto Gil, do Sol de Oslo, né? O povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Disse que essa frase ele elaborou ali, elucubrou quando estava na GC Lever. Ele trabalhou antes de trabalhar com a música em empresa, né? E teria pensado dessa forma. E tem outras frases, né? Steve Jobs e outros grandes inovadores que vão se nortear por aí. O que significa isso? É muito fácil hoje criar algo novo, é muito fácil colocar um podcast no ar. Nós temos ferramentas que nos permitem fazer isso gratuitamente. Outras palestras aqui devem estar contemplando essa produção de podcast, mas, enfim, mesmo que você tenha um mínimo de curiosidade, é fácil, né, fazer isso. Então, não custa. Teve uma ideia? Coloca logo no ar. Coloca no ar e experimenta. Se der certo, que legal, continua. Se não, desapaixone-se por esse tema. Vá em frente. Aposte em outro. Na verdade, assim, a pesquisa é muito legal para apontar que há uma demanda por outros formatos, não vamos ficar só no corriqueiro, no que já existe, mas eu tenho a oportunidade de simplesmente experimentar, né? Mesmo que não seja algo que a pesquisa aqui apontou, eu, por uma intuição, devo colocar isso no ar pela facilidade que tem e depois ver o que acontece.
Muitas vezes isso pode despertar aí um patrocinador, não é tão simples, sabemos disso também, né? É um mercado novo, as agências estão atentas a isso, mas ainda não sabem muito como trabalhar modelos de negócio, mas acredito piamente que vale ficar com esta mensagem. Depois de todos esses dados, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Talvez você ofereça justamente o que ele ainda nem tinha percebido que gostaria de ouvir. Aí vai da sua criatividade, vai da sua inovação, que é a palavra-chave, já que estamos aqui no Núcleo de Inovação em Mídia Digital da FAAP, onde esta pesquisa aconteceu. E para terminar, eu convido você a acompanhar a pesquisa completa, né, no site do Núcleo de Inovação em Mídia Digital e, se quiser falar comigo, nós deixamos disponível aí o contato Pecas Raras, contato Peças Raras, sem o cedilha, @gmail.com. Pode mandar a sua mensagem, vou ter o maior prazer em conversar com você sobre esse assunto. 14 anos aí de experiência nessa área, dando aula, muito feliz porque eu vejo alguns alunos, encontrei um outro dia no lançamento de um livro com a camiseta do podcast dele e que nasceu em uma aula que nós demos aqui na FAAP. Então, muito disso tem acontecido, eu espero que você também se motive a apostar em uma dessas tendências do podcast no Brasil. Muito obrigado, eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, você me encontra em todas as plataformas e a gente continua a conversar por lá. Valeu!